São 18 participantes. O mosaico deu certo, Cecília, deu certo. Porque Obrigado. embaixo do mosaico tem blocos e você pode aumentar o número de participantes para você ver. Ah, tá. Obrigado. Mas eu acho que vai por aqui mesmo, que com uma amostragem já vai melhor, né? Isso, iniciamos a gravação. Tá. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um evento da Comissão Filosofia do Direito e Literatura OAB Rio. Agradeço também a presença do professor Jacinto Coutinho Miranda, que foi o responsável pela promoção e a indicação do palestrante de hoje. Vou fazer uma breve apresentação do professor Ciro, doutor Ciro, que, sem dúvida, dispensa apresentações, mas vale a pena a gente aqui situar um pouquinho. Professor Ciro Marques da Silva é formado em Direito, foi juiz federal, foi juiz estadual aposentado, hoje é psicanalista, atua na psicanálise clínica, é fundador e coordenador do grupo Travessia Acesso à Psicanálise, psicanalista em exercício clínico. O tema de hoje é um tema muito palpitante que a gente tem dentro do espectro aqui. Nós temos psicólogos, acredito, temos juristas, temos advogados, e é um tema que toca também o direito. E o tema hoje é entre o inconsciente e o ato de julgar. Julgar. O inconsciente, este outro que, por estrutura da linguagem, nos habita, se manifesta nas entrâncias, falhas, dobradiças, e por aí se prestam que é algo dessas manifestações. E aí o professor Ciro faz uma provocação, dizendo que realidade é essa, né? E se é que há uma realidade, uma verdade que se possa julgar. Professor, seja muito bem-vindo, eu passo a palavra e você pode iniciar e temos um excelente evento. Vamos lá, Elaine. Bom, eu, antes de tudo, agradeço esse convite da Elaine, foi um convite bom para a gente, assim, voltar aos tempos em que a gente articulava direito e psicanálise, principalmente a partir do núcleo de pesquisa em direito e psicanálise da Universidade Federal do Paraná, núcleo esse fundado por 5 pessoas e presidido, sempre orientado, bancado pelo Jacinto. Eu conheço o Jacinto há mais de 30 anos, então, desde os tempos do direito alternativo, em que a gente, jovem, acreditava num monte de coisas que hoje a gente põe na dúvida. Bom, eu fiquei muito feliz do Jacinto ter provocado isso, e eu acho assim, eu vou tentar falar aqui com vocês, tentando não perder o rigor da psicanálise, porque falar de psicanálise é muito difícil, porque na medida em que a gente quer se fazer compreender um pouco, a gente pode banalizar. E se a gente cifrar demais, a gente não é entendido, fica falando sozinho. E aí, muitos lacanianos, eu sou psicanalista de orientação lacaniana, os lacanianos sempre dizem, mas não é para ser compreendido. O que não é para ser compreendido é o que se passa na sessão analítica. Agora, o que se transmite da psicanálise é para ser compreendido, sim. Senão vão ficar repetindo ladainhas sem saber do que estão falando. É preciso compreender um pouco aquilo, andar um pouco naquilo, para poder ver os desdobramentos. Na clínica é outra história. Na clínica não tem explicação. Lá tem interpretação, que é uma interpretação muito mais da ordem do enigma, da ordem da citação, se valendo da própria fala do paciente. Freud explica a coisa mais distante da clínica, mas talvez seja bem aproximada da transmissão da psicanálise. Aí eu acho que alguma coisa a gente tem que explicar, sim. Senão fica falando sozinho. E fica um gozo muito, vamos dizer, autoerótico. E gozo autoerótico não me interessa mais, principalmente nessa altura do campeonato. Bom, quando eu
nas primeiras tratativas com a Elaine. Eu acho que fui eu que escolhi esse título, né, Elaine? Entre o inconsciente e o ato de julgar. Eu escolhi. Aí isso tem já algum tempo, tem bem mais de mês. Depois, quando foi se aproximando do momento que agora aqui está acontecendo, eu fiquei diante desse título, assim, até um pouco perplexo, um pouco assustado. Eu peguei e falei, mas o que tem entre o inconsciente e o ato de julgar, que eu dei o título da palestra, entre o inconsciente e o ato de julgar. Tem, então, um certo espaço aí para a gente trabalhar nessa ânsia, nessa dobradiça, nesse entre aí, né? Então, eu vou tentar falar devagar, porque isso tudo é muito difícil. E se eu me entusiasmar e for embora, aí eu posso ficar falando sozinho. Eu preferi pensar o seguinte, falar, vocês, durante o tempo da minha fala, vocês vão anotando aí alguma coisa que depois vocês queiram nela retornar, aí depois a gente passa para a fase da abertura aí das perguntas, aí a Elaine vai controlar aí a ordem das perguntas e tal. Bom, então, quando eu dei o título, aí eu peguei, na hora de começar a pensar, a trabalhar isso aqui, entre o inconsciente e o ato de julgar, eu vou te dizer, Elaine, eu passei uma semana perplexo, me perguntando a mim mesmo o que eu quis dizer com isso, né? Mas aí eu falei, não, se eu dei esse título é porque em algum momento ali me surgiu algo que me falava disso. Mas também a minha memória de hoje não é a minha memória de tempos atrás. O que eu não lamento a perda. Eu não lamento a perda porque, se você for pensar muito bem, se você for pensar com uma certa frieza, com a frieza dos assassinos, a memória não serve para grande coisa, não. E até é bom, depois que a gente percorre toda uma análise e chega lá no fim da análise, a gente perde bastante da memória. É uma coisa muito interessante. Você perde um pouco da memória, porque se você foi fazer análise, é porque durante muito tempo a sua memória te atazanou. Então, que te atazanou tanto, seja perdida no final do percurso um tanto dela, é ótimo. E às vezes as pessoas ficam, como é que você fica transmitindo psicanálise se já vai, até com a própria idade, tendo o real mesmo do passar do tempo aí no corpo, tendo uma perda de memória? Olha, eu continuando a saber a ler e escrever, isso já supre memória. Outra coisa, o que me assustaria perder não é a memória, é a capacidade de articular. É pegar lé, articular com cré e por aí vai. Articular eu acho fundamental. Quando eu não estiver podendo articular, aí talvez eu reconheça que eu comecei a sofrer de efeitos Biden. Mas, por enquanto, não. Por enquanto, eu ainda não estou sob efeitos Biden, então ainda me atrevo a pegar um tema desse, criar algo e ir falando. Esse entre aí do título, então eu resolvi o seguinte, já que o título, depois ele me pegou novamente, eu resolvi dissecá-lo, fazer uma autópsia do título, para começar. Entre fala de uma divisão, fala de uma ânsia, de um buraco, de uma coisa que se situa tendo algo de um lado e algo de outro lado. Entre o inconsciente e o ato de julgar. Então, vamos lá. Inconsciente. Olha, não tem nada mais desgastado, nada mais mal usado na vulgata pseudo-psicanalítica do que a palavra inconsciente. Ela é muito tomada como algo da ordem do mistério, como algo da ordem do, vamos dizer, de uma profundidade, que tem profundidade, de um caldeirão que tem fundo. O que a gente vai aprendendo na própria análise, e que vai aprendendo na prática analítica, e que vai aprendendo também
da fala é que o inconsciente ele não tem profundidade. Ele tem extensão. Ele é muito menos um caldeirão e muito mais uma patinação no gelo. Vai de um ponto ao outro, de outro ao outro. Então, é algo da superfície, é algo da ordem textual, de um tecido. É uma rede, é uma net, com vários, igual uma rede de pescar, com vários pontos de amarração, que a gente chama de ponto de Capiton. Nesses pontos de Capiton, ali guardam esquinas de metáforas, porque se o inconsciente é estruturado como linguagem, ele é estruturado como uma rede pela qual se desliza. E se é estruturado como linguagem, ele é composto apenas de duas cadeias, vamos dizer assim. Uma cadeia de metonímia, que é um significante, uma palavra, um significante, enviando... Significante não é palavra, mas hoje aqui a gente vai tolerar um pouco essa aproximação. Um significante remetendo a outro significante. Por que significante não é palavra? Porque há significantes que não são palavras. Porque significante é tudo aquilo suscetível de significação. Tudo aquilo que tem germe de significação, que pode vir a significar alguma coisa. Eu posso dar um murro na mesa, por exemplo, e vocês falarem, ih, o homem lá está puto da vida. A significação vai surgir a partir desse significante, a partir desse som, a partir desse barulho. A partir daí, você vai, olha, mas o que será que ele quis dizer com isso? Quer dizer, tem um dizer nisso. Isso é sempre da ordem metonímica, porque conduz a outro significante. Essa condução de um significante a outro significante é a teia principal da linguagem. Dessa teia, dessa rede, deriva outra rede que faz saltos, que leva a um outro patamar, a uma outra oitava, a uma oitava acima, uma oitava abaixo, se música fosse, que é a metáfora. A metáfora, ela só pode ser metáfora porque, como ponto de partida, ela metonímia é. E o que é metonímia? É uma fala que dela se eleva a outra. Na gramática, na semântica tradicional, metonímia é aquilo que de uma palavra envia a outra, guardando o resto. É isso mesmo. Só que na metáfora, essa derivação fica menos explícita, ela fica mais alterada o sentido, dá a impressão de um outro sentido, por isso é que a poesia ela repousa na metáfora. Uma poesia muito metonímica não faz poesia. O efeito de poesia vem de quê? De uma cadeia de significantes, é significante 1, significante 2, significante 3, 4, 1000, que dali haja um ponto em que salta para outro ponto. Né? Isso daí tem como desdobrar isso muito, mas o inconsciente, então, o que é o inconsciente? É uma rede formada por metonímias e metáforas, que organizam os significantes. O sujeito chega na clínica para falar. Fala o que vier na cabeça, que é a coisa mais difícil do mundo. Então, vai falando, na medida em que vai falando, ali, de repente, o analista pode pegar um daqueles significantes que chamou a atenção, mas por que você falou isso assim? Como é que é isso aí? Aí você pegou ali, aquele significante que você pegou, ali você fez um nó e vai saltar para uma outra cadeia. Ah,
ele fala lá a palavra mesa. Bom, você falou já, estava contando lá uma história, apareceu já 5 vezes aí a palavra mesa. Como é que é isso? Que mesa é essa? Aí ele pode, dali, associar a mesa vai deixar de ser um móvel de quatro pés, a mesa vai ser a mesa onde se reunia a família para o almoço, a mesa vai ser a mesa onde, debaixo da mesa, as pernas faziam trajetos libidinais. Então, a mesa ali vai mudar de patamar. Essa mudança de patamar de um significante, a gente lê como uma mudança metafórica. Toda uma análise vai sendo feita pela metonímia e pela metáfora. A cada corte de uma metonímia é possível o nascimento de uma metáfora. E por aí vai. Eu acho que, num primeiro momento, o que eu quis tirar de vocês, porque a gente vai falar bastante disso aqui, é que o inconsciente não tem nada de caldeirão profundo, de coisa profunda para ser atingida, nada assim, vamos dizer, esotérico, estratosférico, nada disso. O inconsciente, dizia o Lacan, é estruturado como linguagem. Se ele é estruturado como linguagem, ele é estruturado como metáforas e metonímias. Essas metáforas e metonímias aparecem nas nossas falas, mas nós temos muita dificuldade de escutar o que falamos. Por isso que temos um acesso muito difícil ao inconsciente, porque numa conversa, ninguém escuta o que está falando e ninguém escuta o que o outro está falando. Em geral, numa conversa, goza-se de falar. Depois eu vou falar um pouco de gozo. Mas numa conversa, essa coisa de comunicação, quem acredita nisso é o pessoal da teoria das comunicações, etc. Mas essa conversa toda que se tem um com o outro, em geral, estão falando sozinhos. Nas redes sociais, isso é mais patente ainda, porque nas redes sociais, o que há ou é uma concordância com aquilo, lindo, maravilhoso, que ótimo, que curtida, ou então uma discordância em que todo mundo sai apedrejando o outro sem ninguém escutar ninguém. Isso, as redes sociais, que são redes de palavras, mostram muito bem como é que se estrutura a linguagem. Então, quando eu pensei o seguinte: o que vai do inconsciente lá ao ato de julgar? O inconsciente, eu dei uma ideia a vocês do que é. E o ato de julgar? Antes de tudo, é um ato. O que é um ato? O ato traz algo de uma cisão. É uma decisão. Cisão é um corte. O ato é o momento em que aquele corte é tomado como tal e traz uma certeza sobre algo. É muito difícil um ato, né? O que temos como exemplo, que o Lacan dá na psicanálise de um ato, é quando Júlio César atravessa o Rubicão. Ele atravessando o Rubicão, a vida dele mudou. Inclusive, lá na frente, ele encontrou Brutus, que o assassinou, né? Então, um ato é tudo aquilo que cria um antes e um depois. Então, existem muitas situações, por exemplo, o direito lida com atos e chancela atos. O casamento, por exemplo. De contrato, ele não tem coisa nenhuma. Ele pode ter tintas de contrato, a união estável tem tintas de contrato, mas, a rigor, é um ato. É um ato porque o sujeito entrou naquilo sem saber muito o que estava fazendo. O ato carrega o sujeito. No ato, o sujeito se apaga. O sujeito se apaga. E um crime, por exemplo, é um ato. E não o apagamento do sujeito, no entanto, não o torna, de modo algum,
menos responsável pelo seu ato. Aí eu coloquei o ato de julgar. Julgar é fazer juízos, né? E o ato de julgar no direito é muito mais ligado àquilo que Freud fala no texto da denegação, a um juízo de existência do que a um juízo de atribuição. O juízo de atribuição é aquilo mais primário que tem, que você, através de um juízo de atribuição, você internaliza algo, engole algo, vamos fazer essa metáfora da pulsão oral, engole algo, ou cospe algo, ou expulsa algo. Esse é o juízo de atribuição. O juízo de existência é algo mais sofisticado. Por quê? Ele tem que levar em conta se aquilo diante do qual o sujeito está, se aquilo tem uma representação na realidade que corresponda ao que daquilo é pensado. Então, ele tem que ter uma certa correspondência na realidade. O juiz lida muito mais com juízos de existência, até guiado aí pela lei, pela prática jurídica, para aferir se aquilo ali tem uma representação na realidade jurídica. Bom, aí vem a questão pior. O que está entre o inconsciente e o ato de julgar? Que foi a questão que me atormentou. Atormentou porque eu recalquei. E se eu recalquei durante um tempo, e tive que esperar a volta desse recalque, se eu recalquei, é porque é algo que incomoda. Você não recalca coisa que não te incomoda. Mas depois eu fui desdobrando isso, tentando ver de que eu estava me defendendo. Eu comecei a pensar o seguinte: o que existe antes de um ato de julgar, advindo da formação linguageira do inconsciente? Isso tem um nome. Isso tem um nome. É o eu que está entre o inconsciente e o ato de julgar? Tá. Mas o eu não tem lá essa bola toda. Quem tem essa bola toda para ficar incomodando, para ficar aí sobredeterminando o ato de julgar, é uma instância maior que o eu. É um hiper-eu. É o super-eu. Então, quem está nesse entre aí é o super-eu. O eu é uma instância de desconhecimento. Todas as psicoterapias que levam em conta reforço de eu, vamos reforçar o ego, estão reforçando o desconhecimento. Esse tipo de psicoterapia conduz ao pior. Por quê? Porque esse tipo de psicoterapia, quando alguém chega lá para se tratar, está levando um sintoma que está perturbando. Mas o sintoma foi algo que aquele sujeito conseguiu inventar para lidar com a vida dele. O que a psicoterapia vai fazer aí, a psicoterapia, não estou falando da análise, o que a psicoterapia vai fazer aí é tentar domesticar esse sintoma. Domesticar sintoma, ele vai aparecer para o outro lado. O sintoma não se deixa pegar, assim. Então, o que tem aí entre um e outro é o super-eu. Mas vocês estão aí falando, mas o super-eu é importante para a pessoa ter um moral, ele é condutor de uma moral, ele te impede de fazer merda. Impede. Mas, ao mesmo tempo que ele te impede de fazer merda destrutiva, ele é contraditório. Ele é sacana. Ele te impede, mas, ao mesmo tempo, ele te força a fazer.
O mandamento do supereu não é pare, não é, não faça. O mandamento do supereu é um mandamento de gozo. Ele goze, destrua-se, vá em frente, acabe com sossego, destrua-se. Por quê? Porque ele é um mandamento de gozo. E o que é o gozo? É algo que vai, segundo disse o Freud, que está mais além do princípio do prazer. O princípio do prazer é um princípio que rege todo mundo. Ninguém quer ser incomodado, quer o mínimo de amolação possível, o mínimo de tensão, uma homeostase. Todo mundo gostaria de viver com o braço naquele gráfico da UTI, quando aquilo está adormecido, está aquele tracinho monótono andando numa linha só. Ninguém suporta os altos e baixos. O princípio do prazer é te poupar das tensões, o mínimo de tensão possível. Mas ele é um princípio que, como a rainha e o rei da Inglaterra, ele governa, mas não reina. Ele reina, mas não governa. Quem governa é o mais além do princípio do prazer. O que é mais além do princípio do prazer? É algo que o Freud apontou e o Lacan, sem cerimônia nenhuma, dentro da faculdade de Direito, que ele estava dando o seminário 20, ele diz, não é à toa que estou aqui, que vou falar para vocês sobre o gozo. Quando a gente fala em gozo, todo mundo pensa ou em orgasmo ou no jurídico. O jurídico pega essa palavra e dá a ela um estatuto. Por exemplo, fulano, você vai gozar férias de que dia, que dia? É gozo. Gozar férias. O gozo é usufruição. É usufruir de algo. Você vai usufruir das férias quando? Agora, o gozo na psicanálise é algo que tem o frisson do orgasmo, de uma certa maneira. Ele tem o frisson do orgasmo, mas gozo em psicanálise é o nome que se dá à satisfação da pulsão. O que é a pulsão? É o que quer ser satisfeito. É algo inconsciente que quer ser satisfeito. As pulsões, as matrizes, nós sabemos. Oral, anal, escópica e vocal. A pulsão, portanto, está ligada e a fonte das pulsões. Onde partem as pulsões? Elas partem dos orifícios do corpo. De que orifícios do corpo? De alguns oásis do corpo. Boca, ânus, buraco dos olhos, buraco do ouvido. Então, as pulsões partem daí. E as pulsões são esses movimentos que querem ser satisfeitos. O nome que se dá à satisfação das pulsões, o nome que isso tem na psicanálise é gozo. Gozo é satisfação de uma pulsão. Ou, resumindo, melhor ainda, gozo é tudo que se passa, tudo que passa, e que se passa num, e tudo que passa num corpo. A sede do gozo é o corpo. A sede do gozo não é o inconsciente. Não é a estrutura das linguagens. Não é essa estrutura inacessível da linguagem. A sede do gozo é o corpo. O inconsciente, ele vai receber
essas cifras de gozo e vai transformá-las em sinais para serem decifrados. Quando Freud escreve a carta 52 para o Fries, ele vai dizendo o seguinte: primeiro que temos, antes de tudo, em qualquer sujeito, é Wahrnehmung. Wahrnehmung, escrito isso em bom alemão, é uma palavra que quer dizer o seguinte, deixa eu escrever aqui no chat, onde é que está o chat aqui? Já achei. Wahrnehmung vem escrito dessa forma. De Wahrnehmung. Ué, eu escrevi e não saiu? Espera aí. De Wahrnehmung. Wahrnehmung, em alemão, se traduzir menos ao pé da letra, em algo mais aceitável, você pode dizer que é portadores de porte, carregamento. Nehmung é carregamento, nehme é carregar. Var é verdade, é verdadeiro. Então, é o carregamento de verdade. O que é o carregamento de verdade? Eu vou devagarzinho, que isso é tudo complexo, isso é um inferno de difícil. Mas eu estou tentando, primeiro, colocar essas coisas e depois a gente conversar sobre isso. Wahrnehmung é traduzido como percepção. Tá bem. Ou a gente pode dizer portadores de verdade. Olha, portadores de que tipo de verdade? Não é da verdade que a gente conhece como estrutura de ficção. Da verdade do real. De algo que você não tem acesso, mas algo que te marca. Então, vamos supor o seguinte. Suponhamos um bebê, aquele ser falante, um sujeito, está ali, é um sujeito. Ali não há um sujeito, há de início uma suposição de sujeito. Tanto que as mães cuidadosas não falam qualquer coisa perto de bebês. Falam, não, isso aqui não é bom conversar isso aqui perto, não. Aí a outra fala, mas ele não entende nada, mãe. Não, mas eu não vou falar isso perto dele. Vou falar que o pai dele é um canalha. Não vai falar isso perto do bebê. Por quê? Ah, mas ele não entende nada. E bebê, para muitas mães, vai até mais ou menos 17 anos. Então, não vão falar isso perto dele. Não fala e não entende nada. Agora, quando a outra fala assim, não é para falar perto do bebê, é porque essa outra já está supondo que ali tem um sujeito. Ali tem um sujeito. Não é pessoa. Sujeito não tem nada a ver com pessoa. Pessoa é o que não nos interessa. Pessoa interessava, a pessoinha interessava o programa da Hebe Camargo. A pessoinha que está aqui, tal. Ali é um sujeito. O que quer dizer um sujeito? Sujeito é aquele que é um assujeitado à linguagem. Sujeito em psicanálise tem a mesma condição que tem na meteorologia. Sujeito a chuvas e trovoadas. Quer dizer, algo que está ali assujeitado ao que não se sabe. Então, ali tem o sujeito. Em volta daquele sujeito, a mãe conversa, o pai conversa, a família conversa, a família festeja. Há um enxame de significantes ali. Aquele zum-zum, aquele barulho no ouvido daquela criança. Não é à toa que todo mundo, em geral, ninguém lembra o que aconteceu antes de 6, 7 anos, porque se lembrar enlouquece. Que aquilo tudo aí é um horror. Tudo que se fala, se for lembrar aquilo tudo, é um horror. Ali estão se depositando, o bebê está ali como um certo para-raio de Wahrnehmung, de percepções. De percepções. Mas depois, essas Wahrnehmung, elas vão se organizando e elas vão, de uma certa forma, fazendo marcas. Aí, não se trata mais simplesmente
das Wahrnehmungen, mas das Wahrnehmungszeichen. Sinais de percepção. Já há sinais de percepção. Já há inscrições. Wahrnehmungszeichen já são inscrições. Essas inscrições cifradas, fechadas e cifradas. Essas Wahrnehmungszeichen, segundo a carta que o Freud escreveu para o Fries, e que é bom que todo mundo sempre a leia, que é a carta 52, essas Wahrnehmungszeichen, elas vão se tornando o material da Lalande, daquilo que vai aparecer nos sonhos, não é da língua, não é o material de langue. Eu estou pegando isso em francês porque isso vem do Lacan, e se eu colocar isso em português fica meio confuso. Não é o material de la langue, da língua. É o material que tem o nome de la langue, que é o que todos nós carregamos. Todos nós carregamos. Se eu vou conversar com Jacinto, eu vou organizar a minha conversa numa matriz de la langue, dos costumes, do modo de falar, da organização semântica, dos assentamentos libidinais de língua, dos provérbios, da cultura, tudo à moda mineira. E ele vai trazer a dele, a moda paranaense. A la langue é algo inconsciente, que aparece em formações de inconsciente. Ela aparece nos sonhos, ela vai aparecer no sintoma, algo aí da la langue, que é desse primeiro momento, desse catatal de Wahrnehmungszeichen. A la langue é a matriz na qual ficam presos os autistas. E nessa la langue, que vai depois ser o material inconsciente, que aí é o terceiro ponto da carta do Freud para o Fries, aí sim, você tem o inconsciente que decifra a la langue de acordo com as regras da língua materna. Da língua materna. O inconsciente já está ali estruturado como linguagem, a linguagem materna. Aí você vai falar, e a cifragem? A cifragem foi na la langue. A cifragem é feita por cifragem de gozo. E o inconsciente é a decifragem na língua materna. Quer dizer que a língua materna carrega nela resquícios da cifragem do gozo. Bom, estou indo até um ponto aí, deixa eu ver até onde eu posso me andar. O inconsciente, então, é uma instância de decifração. Por isso é que o analista não tem que ficar endossando no paciente dele interpretações que não têm fim em matéria de sentido e significado de interpretações do inconsciente. Interpretar o inconsciente é pegar algo daquele significante, frisar, citar e remeter. É como se você estivesse interpretando um texto em que você está fazendo marcações e pedindo ao cara lá, escuta, fala mais dessa palavra aqui, é que essa palavra surgiu aí no texto. É interessante, né? O que você pode falar mais dela aí? A que ela pode te remeter aqui? Com o que dela a gente pode ir trabalhando aqui que você possa achar que seja interessante? É não permitir que aquilo vire uma caixa de extensão de sentido e de significados infinita, porque senão as análises não acabam. As análises acabam
quando começa a ser cortado uma possibilidade infinita de produção de significações. É preciso que o sujeito conheça os significantes que estão formando a tessitura linguageira dele no inconsciente, mas é importante que ele entre no regime de cortes. Aí vem o ódio de todo mundo que faz análise. Eu ia dizer que agora tudo que eu tenho a dizer disso, o que isso significa, você manda embora naquela hora, fica puto da vida, porque você está cortando ali a infinitização, porque o gozo, esse mesmo gozo que está na Lalang, existe o gozo que está na linguagem, porque o sujeito goza de falar. Tem gente que entra no gozo de falar e dele não quer sair. Então, as análises têm que cuidar para que isso daí encontre um certo limite, né? Agora, o que acontece? O que então é esse gozo, né? É a consequência da incidência da fala sobre o tal do ser humano. Já que é assim, se o gozo é coincidência da fala no ser humano, esse gozo deve ser tratado pelo simbólico, mas na direção do real. Quer dizer, cada vez enxugando mais. Aí você vai falar, mas aonde que esse diabo desse gozo aparece? Para cada ele aparece naquilo que a gente chama de fantasma, que é S barrado, losango, A. Quer dizer, no S barrado, losango A, que é isso aqui, ó, S barrado, losango A, aqui tem. Olha o que a gente tem nisso daqui. Isso aqui é uma álgebra lacaniana, é um matema. Aqui tem o sujeito da linguagem, quer dizer, sujeito atravessado, barrado pela linguagem, ele não fala o que quer, ele fala o que pode. E a gente tem nesse mesmo matema, nessa mesma representação, vamos dizer, algébrica, nós temos aqui o A. O que é o A? O A é o resto da linguagem. A barra da linguagem vai para aqui, a linguagem é o A maiúsculo, que é do outro em francês. O outro, grande outro, é linguagem, aquele que está do lado do sujeito injetando palavras nele. Então, o que sobra? Sobra um sujeito barrado pela linguagem, e o resto desse outro inassimilável, que é um azim pequeno. Esse azim pequeno é a escrita do gozo. O que é isso que escreve desse jeito aqui? Como é que a gente chama isso aqui? S losango, S barrado losango A. Fantasmas. Fantasma. É aquilo que rege a sua vida. É aquilo que rege a sua vida, e aí vai para aquela pergunta que a Elaine estava levantando. O que é realidade? É o seu fantasma. É como você vê o outro. É como você vê os fatos, é como você vê o outro. Jura dizer a verdade, apenas a verdade, nada mais que a verdade. Promete dizer a verdade. A verdade tem estrutura de ficção. Porque qualquer coisa que você vier a dizer sobre o outro, o que eu chamo de outro? Qualquer coisa que não seja sujeito. Outra coisa, outra pessoa, outro cenário, outra situação. Qualquer coisa que você vier a dizer, você diz com a lente, é como se você ganhasse uma lente para sempre, a lente do seu fantasma. O Fernando Pessoa fala isso muito bem. A realidade é sempre mais ou menos o que nós queremos. É sempre mais ou menos o que nós queremos. Então, o fantasma é isso. Agora, como é que fica esse título aí diante disso tudo?
O juiz, na hora de julgar, veja só em situação pavorosa ele está. Ainda bem que eles não sabem disso, que não sabendo disso, eles já fazem tanta besteira, sabendo pior. Ele está entre a rede de significantes inconscientes e está entre o ato de julgar, entre isso que vai exigir dele tomada de posição. O que tem entre uma coisa e outra é o superior. E o mandamento do superior, o que é? Goze. Goze. Quer dizer o seguinte: extraia satisfação do ponto de vista inconsciente daquilo que, do ponto de vista consciente, é um desprazer. Por exemplo, Lei Maria da Penha. Vai lá, o pessoal vai no fórum e tal, ela conseguiu separar, ela tinha casado com um cara que era um demônio, um carrasco, ela conseguiu separar. Dali em diante, refaz a vida, vai com as colegas para o baile, para o botequim, toma lá seus chopes, encontra um cara que era um cordeiro manso. Ela vai, na medida do possível, inconscientemente, fazer com que ele se torne o carrasco número 2. Por quê? Ali tem um modo de gozo que está inscrito e que a repetição sempre vai insistir em comemorar. A repetição quer comemorar um modo de gozo. Porque um modo de gozo, você vai falar, o que é modo de gozo? É aquilo que eu falo para fulano. Fulano, eu sou assim mesmo, é meu modo de ser, é meu jeito, não repara não, não leva a mão, é assim que eu sou. Ou seja, se você traduzir isso, meu modo de gozo é esse. É assim que eu usufruo. Ah, mas eu sou assim mesmo. Às vezes faz intriga, faz tudo para se dar mal. Para sair dessa escravidão a um modo de gozo, uma análise propõe uma saída para isso. Mas é todo mundo que topa? Não. Não. Por quê? Porque, do ponto de vista inconsciente, está tirando muita satisfação. Eu sofro tanto, fulano, você não sabe como é que eu sofro com esses filhos que eu tenho, com a mulher que eu tenho, com o marido que eu tenho. Traduza de imediato. Eu gozo tanto, fulano. Eu tiro satisfação inconsciente de toda essa situação. O juiz, ele fica nessa situação quando ele recebe os autos. Naqueles autos ali tem todo um modo de gozo transcrito pedindo a intervenção dele. Pedindo a intervenção dele. Então, é muito importante que no direito se trabalhe um modo no qual as decisões permitam menos a repetição. A repetição vai insistir. Por exemplo, quando se fala em fazer acordo na vara de família, por que é sempre preferível um mau acordo na vara da família do que uma decisão brilhante? Porque num mau acordo, cada um ali teve que renunciar a uma parcela de gozo. Não se faz acordo sem renúncia. E nessa renúncia já vai embutida uma parcela de gozo. Portanto, se tem uma certa perda de gozo no próprio acordo, o acordo cifra, e essa parcela de gozo, ela sai do inconsciente. Ela vai insistir menos em ser repetida. Agora, se ela permanece na teia linguageira do inconsciente, ela vai sempre pedir comemoração. Ô, gente, deixa eu ver mais o que eu tinha apontado aqui. Acontece uma outra... Eu já devo ter quanto tempo que eu estou falando, Elaine? Eu acho que umas meia hora já, né? Então não estou muito no limite, não. Então, peraí. O que acontece é o seguinte:
Na contemporaneidade, o que a gente tem visto Não, meia hora não, quase uma hora, né? Nós começamos o quê? é, 19h40, mais ou menos. na contemporaneidade, o que tem acontecido é que o inconsciente ele não é levado em conta. Não é levado. E ninguém está querendo saber do inconsciente. Não. O que está aí é, você precisa se conscientizar. As campanhas para parar de fumar só não apresentaram ainda o caixão, mas já apresentaram coisas horríveis. Eu acho que tem alguns que já vêm com caixão. Lá apresentam câncer, o sujeito todo corroído. Isso daí, sabe o que isso faz? Isso daí atende a todo o sabor do superior. O superior lambe os beiços. Goze. Olha aí. Aí está o jeito de você morrer mais depressa. Então, fica assim, essa campanha de conscientização, qualquer campanha de conscientização é campanha superegóica. Ou seja, é campanha de promoção do gozo. O resto, a psicoterapia faz isso, conscientização. Para processar o gozo, esse gozo, qualquer gozo, ele precisa ser contabilizado no inconsciente. É o que eu falei com vocês. As Wahrnehmungszeichen, que são as percepções das verdades do real do gozo, elas precisam ir pertencer ao inconsciente. Elas se cifram para que o inconsciente as decifre. O analista não precisa ficar tão preocupado com a interpretação. O inconsciente já interpreta. Um sonho já é uma interpretação, já é uma decifragem. O que é preciso é ser lido. Olha, estou decifrando assim. Será que esse modo de decifrar está me pondo para me lascar mais ainda? Ou eu estou decifrando atendendo à castração? Atendendo à castração quer dizer o seguinte, atendendo a exilar o gozo. Atendendo a exilar o gozo. Se eu fosse falar do gozo aqui, a gente ia longe. Muito longe, porque o primeiro gozo é obtido pelas criancinhas com aquilo que elas têm à mão. À mão mesmo, a masturbação. Esse é o primeiro gozo. As crianças têm à mão o membro para ser masturbado, tanto a menina quanto o menino. Então, o primeiro gozo é o gozo do órgão. É o gozo do órgão. Agora, tem gozos aí que vão aos substitutos do órgão, ao gozo fálico. Falo que substitui o órgão. Por exemplo, um gozo fálico. Um gozo fálico que tenta ser extraído dele o máximo possível. Vamos fazer um pega de carro aí? Vamos. Vamos fazer um pega de carro aí. Quer dizer, vamos gozar com substitutos do falo. Não vamos ter ideia de limite, nem se isso vai acabar com o outro, nem nada. Aí vai longe. O que eu quis marcar para vocês é esse entre, aonde que fica um e outro. Eu vou encerrando por aqui a minha fala nesse primeiro mapeamento. Porque isso é muita coisa. Se for falar muito, começa todo mundo daqui a pouco, gente, eu tenho que ir lá ver se eu pus o frango para congelar, eu tirei do congelador para amanhã ou não. Não. Então, vamos agora aí ver o que vocês têm dentro do que foi trazido ou dentro do que não foi trazido, o que vocês gostariam de comentar, o que tocou vocês, o que não tocou, o que foi perda de tempo, o que não foi. É pergunta, comentário, queixa, o diabo. O que vocês quiserem fazer, a Elaine vai coordenando aí a forma das perguntas e quando que ela acha que deva acabar. Bom, eu estou agora aqui todo ouvidos. Eu tinha, assim, escrito notas para falar e que ia demorar assim, umas 2 horas, se duvidasse. Mas aí passa para ser um gozo masturbatório, sozinho, autoerótico, e eu não estou afim disso. Vamos lá, Elaine. Muito bom, professor. Nós temos algumas mãos levantadas. Eu posso deixar o professor Jacinto também para o final, pode ser? Isso é com você. Se quiser fazer um comentário ou quer iniciar, o que você quer fazer? Pode ser ao final? Tá.
A Aline levantou a mão. Aí eu gostaria que vocês sinalizassem com o chat, ou então levantando a mãozinha mesmo que tem no próprio aplicativo, para a gente saber essa ordem. Eu vou pedir que sejam breves, até para o doutor Ciro organizar as respostas e a gente conseguir essa dinâmica. Aline, você tem a palavra. Obrigada, Elaine. Boa noite a todos e todas. Eu cheguei um pouco atrasada, mas eu pelo menos consegui assistir boa parte, né, da exposição do professor Ciro. E eu queria saber uma coisa que, assim, que sempre é marcante nos meus estudos, né? Essa questão do objeto fálico. Na verdade, o objeto fálico, ele é um objeto de desejo, né? Não necessariamente tem a ver com a questão, né, do masculino, né? E o desejo, ele é a busca incessante pelo real, né? Então, a minha pergunta é mais assim uma indagação. Esse seria o caminho de entender o que é um desejo fálico? E quando eu estava estudando alguns textos do Freud, que foram necessários para minha tese, tem muito pouco, assim, de forma muito, muito rápida, me parece que ele causou uma ferida narcísica dentro do humanismo, porque ele foi lá e reconheceu o seguinte: olha, nós somos seres falantes há muitos anos, porém a nossa fala, a maior parte dela, ela vem do inconsciente. A não ser que você prepare um discurso, ele se torna consciente. Mas se você for questionar alguém ou for dar uma resposta a alguém de uma forma espontânea, ela geralmente vem do inconsciente. Foi o que eu entendi, né? Sobre essa questão do inconsciente em Freud. A minha pergunta é essa mesmo, são indagações, eu gostaria de saber se seria isso mesmo, ou se há outras camadas as quais eu ainda não pude compreender. Então, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso, se for possível. Vamos ver mais uma. Quer responder agora, professor? Deixa eu ir aos poucos aqui com ela aqui, porque Tá. senão depois acumula. O falo quer dizer, é um significante. É um significante. É o significante de uma falta. É o significante de uma falta. Desde as criancinhas que começaram lá a comparar. Eu tenho, você não tem, com a menininha, eu não tenho, mas vai nascer, e o menino, eu tenho, vou perder, é sempre significante de uma falta. E o falo é o significante de uma falta, e ele é a chave do desejo, porque não há desejo sem falta. Agora, o desejo não é desejo do real, muito assim. Claro que o real está envolvido, mas o desejo é sempre desejo de desejar. O que é, assim, próprio do desejo é desejo de desejar. As histéricas sabem disso, porque a insatisfação fica sempre como pano de fundo. Desejo é desejo de desejar. Não tem ninguém mais assim interessante para você lidar com a pessoa do que aquele que te deixa a desejar. Fulano me deixou a desejar. Se essa palestra aqui deixar a desejar, eu fico feliz. Vai ser uma palestra... falou tudo, falou nada, deixou muito a desejar. Ótimo. Muito bom. Ellen, você quer fazer alguma colocação? Você gosta muito desse tema, né? Boa noite, A Ellen é Elaine. do direito. Seria bom também se apresentarem, até para a gente entender quais são a profissão, né, o campo de atuação do público. Uhum. Boa noite a todos e todas. Professor Ciro, adorei a fala. E como eu sou do direito, e essa semana eu participei de um evento na OAB que se chamava Insegurança Jurídica, ou Segurança Jurídica e o Desenvolvimento. E essa é uma das minhas preocupações, tem sido, desde o mestrado, agora no doutorado,
Então, eu queria fazer algumas pequenas colocações aqui para ver se você me ajuda a entender essa questão do inconsciente da decisão do juiz, né, da decisão judicial. Uhum. Né? Eli, abaixa só um pouquinho sua câmera, que eu estou te vendo decapitada. Aí. Ótimo, Tá. obrigado. Então, eu vou trazer uma fala do Dworkin, do Ronald Dworkin, que é um filósofo do direito, que ele falou o seguinte, ele se referindo ao juiz Hércules, que é um juiz, o ideal de juiz, ele vai dizer assim, que o juiz Hércules ele não tem problema em explicitar a estrutura oculta dos seus juízos e das suas decisões e abri-los para o estudo e para críticas, né? Então, essa é uma pequena provocação aí para a nossa conversa. E aí a pergunta que eu queria lhe fazer é, entre esse inconsciente e o ato de julgar, você acha que estaria a criação do direito? Seria essa, então, uma castração, né? Um exílio de gozo que o juiz finalmente não tem, né? Porque muitas vezes o ato de discricionariedade, né, essa criação do direito, essa falta de uniformidade, essa falta de segurança jurídica que a gente vive, né, muitas vezes em casos iguais, faticamente muito similares, e juízes dando cada um uma decisão diferente e gerando mais insegurança. Você acha que isso finalmente tem a ver com isso que você citou, o Fernando Pessoa falando, né? A realidade é sempre mais ou menos aquilo que eu quero, né? Então, o direito vai ser aquilo que eu digo que é e vai ser o que eu quero que seja. E aí se explica essa falta de uniformidade, essa insegurança, cada juiz fazendo o que quer, né? Essa semana, o evento da FGV na OAB, a gente teve o ministro Salomão falando exatamente sobre isso, que é muito complicado a gente está vivendo essa situação, né? E então, finalmente, o que seria a pergunta? Como é que faria, então, para haver esse entrincheiramento contra o inconsciente do juiz no ato do julgamento? Né? Porque se um ato, né, de decisão, né, aquele corte para trazer uma certeza, mas se ele mesmo, em si mesmo, não consegue se entrecheirar desse seu inconsciente, e ele quer gozar, né, você falou aqui, ele está entre a rede de significantes, tem o super-eu que tem um mandamento interno dele que ele tem que gozar. Então, ele está satisfazendo o inconsciente dele, e aí a gente, como sociedade, está sofrendo com isso, né? Porque cada juiz está satisfazendo o seu inconsciente, né? Algo assim, essa é a minha os meus comentários para ouvir os seus aí, que devem ser Mas muito... qual a sua questão? A minha questão é, você acha que os juízes precisam de supervisão? Como é que a psicanálise pode ajudar o direito a atingir digamos assim, uma uniformidade maior, uma colegialidade maior, um ambiente mais democrático? Porque hoje o que a gente vê não é um colegiado, não é uma uniformidade, são muitas vozes e vozes incertas. O direito assim, nós vivemos num indeterminismo completo. Eu acho que isso não é bom para O um que eu país, né? acho, Ellen, eu já lidei muito com juízes, além dos próprios. Teve uma época aí que o próprio Jacinto promovia aí, encontros nossos com os juízes. O que eu pude apurar desses encontros é que, eu não sei com os advogados como é, que eu lidei pouco com os advogados, mas o que eu pude apurar desses encontros é que como é que eu vou te falar? É que o pessoal do mundo jurídico, em geral,
é muito inculto. É muito inculto. Eles têm muita instrução, mas eles são gente, como diz lá na minha terra, de pouca leitura. Muitos deles leram a última vez na véspera do concurso. Dali em diante, ficaram lendo jurisprudência, que é um chover no molhado, ficaram lendo uma doutrina neurótico-obsessiva, que fica tentando extrair algo de uma criatividade que nunca tira. Agora, eles são bem intencionados, eles fazem o que podem. O problema é que, a partir do momento em que entram num tratamento de excelência, é muito difícil alguém que é tido por excelência se ver um pouco em falta e ir procurar se instruir, procurar se aculturar. É muito difícil. É uma classe pouco culta. Eles têm, assim, vamos dizer, muita cultura jurídica, tem, mas do ponto de vista de literatura, são poucos. São poucos. Nós já tivemos exemplos aí de entrevistas dadas em que a pessoa não lembrava nem o que tinha lido, nem como biografia. Então, vocês vejam que a coisa vai nesse ritmo. Eu não sei quanto aos advogados. O problema que eu vejo nisso tudo, o que a psicanálise nisso aí pode fazer? A psicanálise, ela tem uma oferta na cultura, vai se psicanalizar quem queira, quem pode. Em geral, só vai quem está sofrendo muito, porque senão não fica mesmo, porque a psicanálise não é fácil, não é para qualquer um. Aquilo lá é igual ao evangelho, muitos são chamados e poucos os escolhidos. Então, é muito difícil que se chegue lá. Agora, a psicanálise, que tem uma ideia, vamos fazer psicanálise para a gente ficar mais solícito. Psicanálise não tem ideal nenhum. Não tem ideal nenhum. O que uma análise te leva, no fim de uma análise, é você ter com o outro uma fraternidade discreta. Uma fraternidade discreta. Porque uma fraternidade não discreta tem como patronos Caim e Abel. Então, eu acho o seguinte, eu acho que a psicanálise, como um tratamento, ela está à disposição de todos. Eu já vi juízes que foram se tratar e que deram uma boa revirada no modo de gozo deles, mas a psicanálise é para você, não é nem para mudar seu modo de gozo. Não muda, não. Meu modo de gozo não mudou muito, não. Eu estou aqui falando para a plateia, isso é um modo de gozo. Ter aqui gente que, tá legal, a palestra foi boa. Isso é um modo de gozo. É um modo de gozo que eu tenho desde criança. O modo de gozo é troço velho que te acompanha. Então, agora, sair disso e saber o quanto isso vale, eu acho que uma análise mostra isso. Quando você não sabe o quanto isso vale, você faz do seu modo de gozo moeda corrente. E colocar seu modo de gozo como moeda corrente, obrigando o outro a te dar trocado de gozo também, não presta. Nisso eu sou muito, assim, rigoroso, a análise não sendo promotora de ideais, de ideal algum. Acho que entrar numa análise é para esbarrar com a castração, ou seja, há um limite no saber, não se sabe de tudo, sabe-se um pouco, pode vir a saber um pouco daquilo que te concerne, quanto a seu gozo. O texto Mal-Estar na Cultura, para isso, é um texto que todo advogado devia ler toda noite antes de deitar. Lê inteiro. Prepara para deitar às 7, deita às 10 e lê ele toda noite. Excelente. Eu queria passar a palavra para o professor Jacinto e aproveitar para fazer duas considerações não, humildes reflexões, assim, eu estou no gozo, né, prof? Porque a gente está aqui falando na linguagem da psicanálise, e são muitas matrizes. A humildade é um gozo muito bem quisto na Bolsa de Valores Morais. E o professor Jacinto, enfim, né, é outra referência no direito,
E o tema da verdade, que foi uma outra questão que você colocou, né, que a verdade tem estrutura de ficção, e a própria forma como o direito se coloca, e essa pretensa justiça, que também, vendo a sua palestra, me fez pensar que é uma pretensa justiça, é uma pretensa verdade, e essa castração é a Constituição, professor Jacinto, e depois passa a palavra para o professor Ciro responder. Não, mas espera aí que eu quero falar algo dentro do que você está falando. Eu acho o seguinte, o juiz, quando ele se limitar a fazer aquilo que a formação jurídica dele, com um pouco de literatura em volta, ajudar ele a fazer, está ótimo. Porque o direito fornece bons materiais. Não estou dizendo tanto direito contemporâneo. Uma fonte de direito ética que faz você reler o direito com outros olhos é você fazer um retorno ao direito romano. O direito romano não tem nenhuma pretensão de ser promotor do bem. Ele é promotor do bom, que é muito diferente. É jus est ars boni et equi. É diferente. O direito romano nisso é vamos dizer, uma condução ética excelente. Eu acho que se os advogados e os juízes fizessem grupos de estudo para estudar o digesto, recolhido por Ulpiano, eles iriam longe. Porque o digesto ele é feito por pequenos fragmentos que sobraram depois de terremotos, depois da igreja, depois da cristianização do direito, depois de Justiniano e Constantinopla. O direito romano que sobrou é muito interessante. Se os juristas fizessem, assim como Lacan fez, um regresso a Freud, se os juristas fizessem um regresso ao direito romano. E os juízes hoje, quando eles começam a falar de psicanálise sem se submeter a uma análise, vira um desastre terrível. Terrível! Eles começam a falar daquilo que eles não experimentaram no corpo, porque uma análise você tem que experimentar no corpo no seu corpo, e aí vira o samba do crioulo doido. Vira o samba do crioulo doido. Então, o Elaine e Ellen, eu acho que muito importante nisso daí é voltar às fontes. Quando voltei às fontes do direito, o direito romano, ele orienta muito, muito bem. Muito bem. Diga, Elaine, continua aí o que você está. Muito bom, adorei. Eu vou passar a palavra para o professor Jacinto. O Marcos também levantou a mão, e eu gostaria de ouvir um colega seu, né, da psicologia, da psicanálise, que eu acredito que tem aqui, né? Oi, Elaine. Professor Jacinto, você tem a palavra. Marcos, eu vou passar para o professor Jacinto, aí depois você faz sua pergunta? Não, é que eu não queria perder o gancho da Ellen. Tá. Para depois passar para o professor Jacinto. Tá. Né? Doutor Ciro, muito obrigado. Aqui eu sou Marcos Carnevale, advogado, membro do grupo de pesquisa do professor Vicente Barreto, grupo de pesquisa moral, direito e Estado Democrático de Direito, membro aqui da Comissão de Filosofia do Direito. Então, viu, Ellen, doutora Ellen, doutor Ciro, não querendo positivar a palestra do professor Ciro sobre a questão que levantou a Ellen, porque há tantas sentenças, decisões diferentes para o mesmo tema, ou para casos, às vezes, gêmeos. Eu acho que o doutor Ciro explicou isso lá no início da palestra dele, quando ele disse que o inconsciente é muito menos um caldeirão e muito mais uma patinação. Isso explica tudo, não é? Porque se os magistrados estão decidindo com seu inconsciente ou fundamentado em coisas que estão lá no seu consciente, é a patinação que explica tantas sentenças, tantas decisões diferentes para o mesmo tema, para casos gêmeos. Estou certo ou estou errado, doutor Ciro? Sem querer, como disse, trazer uma positivação para a sua colocação. É um pouco por aí, sim. Mas eu acho que o mais importante, talvez eu acho que isso tenha sido
entendido de uma forma um pouco equivocada foi quando eu falei do Fernando Pessoa, a realidade é mais ou menos o que nós queremos. Isso não é uma frase de um capricho. O sujeito não quer, quero que seja assim. Não. O que você enxerga como realidade é aquilo que está norteado pelo seu desejo e pelo seu fantasma, pela sua fantasia. Você não tem acesso direto à realidade. A linguagem impede que eu tenha acesso direto ao objeto. O objeto é sempre resto da linguagem. Eu não tenho acesso direto a um objeto, porque e objeto que eu digo até outra pessoa. Por exemplo, quando eu estou aqui falando para você, eu estou me dirigindo ao Marcos, que aparece aqui na tela, que eu ouvi as palavras dele, mas é um Marcos que já foi pego pela minha fantasia de quem é o Marcos. Entendeu? Sem eu querer, ou melhor, eu querendo isso, sem querer, querendo. O Chaves tinha toda a razão, o Chaves daquele negócio, daquele programa. Porque a realidade é exatamente isso. É o que você olha do mundo. Você vê, por exemplo, no direito criminal, quando você vai ouvir uma testemunha lá que assistiu um acidente, que tem aqueles pormenores. Cada um vai falar de um jeito, porque ele vai ver segundo a matrícula dele no fantasma dele. Não é que ele o direito fica lá preocupando, está mentindo, está mentindo. Mentir todo mundo mente, a realidade, a verdade é mentirosa. A verdade é mentirosa porque ela é uma verdade de estrutura de ficção. São Tomás de Aquino já tinha caído a ficha dele há muito tempo, quando ele falou isso. Veritas fictio veritatis est. Então, a verdade tem estrutura de ficção. Olha, ela tendo estrutura de ficção, você já está com a verdade não toda. Com a verdade do Carlos Drummond de Andrade. Quem sabe dessas coisas são os poetas. O que a psicanálise te leva é para a beira das letras dos poetas. Drummond, Fernando Pessoa, Adélia Prado, essa gente sabe o que fala, porque eles têm uma experiência da letra que a psicanálise leva analisando a mesma experiência de letra, depois de decantados os significantes e as palavras, o que te sobra são experiências de letra. É isso que eu queria falar em cima disso aí. Vamos lá. Excelente. O Marcos é coordenador aqui da nossa comissão. Professor Jacinto, você tem a palavra. Bom, não tem muito para dizer, nem muito para acrescentar naquilo que disse o Ciro, mesmo porque alguma coisa como essa é algo que se deixa para que se pense. Então, é necessário ir pensar para poder analisar o que vem pela frente. Essa questão do Marco, a própria questão, Ellen, né? A própria questão da Ellen são questões vivas no mundo jurídico hoje, mais do que nunca, ou como nunca se teve, porque o que nós hoje estamos vivendo é exatamente um pouco da negação daquilo ao qual o direito se propôs. E a negação do inconsciente também. É evidente. Então, vejam, quando Ciro cita, por exemplo, Tomás de Aquino, que expressa a verdade como adequação da coisa ao intelecto, abre todo um espaço para que se possa ler Aristóteles aí e tratar de uma adequação que para nós é sempre impossível, no sentido de que cada um de nós vai fazer ou faça a sua adequação e dali saia alguma coisa às vezes completamente diferente. É por isso que o direito se esforça para poder achar lugares nos quais nós consigamos sobreviver, vamos dizer assim. Força situações verdadeiras onde não existe, e isso parece hoje alguma coisa que ninguém deveria duvidar, mas coloca um lugar
no qual alguma coisa deve sobrar. E isso diz respeito àquilo que é o resultado das decisões, que se compreende primeiro para depois interpretar, nós sabemos com Heidegger, por exemplo, mas é preciso compreender que cada um faz a sua própria interpretação em face daquilo que tem como compreensão. Então, se assim é, nós nunca vamos chegar a um denominador comum. Se não, pelo controle daquilo que nós conseguimos dizer a respeito da nossa própria interpretação. É disso que se trata. Ou seja, é como se nós acertássemos antes que algumas coisas, ainda que possam evoluir no tempo, terão como resultado alguma coisa que vai entre este marco e aquele marco. Por isso que eu estou dizendo, e o que eu estou dizendo é alguma coisa que expressa o que nós estamos vivendo hoje. O que nós estamos vivendo hoje é que, mais ou menos, a regra do jogo, por quem detém poder para dizer de fato, porque o que acaba contando de verdade é o que se extrai dos bancos do judiciário. Está lá o lugar do poder. Mas o que fica muito claro é que o que nós estabelecemos como regras do jogo e, de consequência, é o que podemos aceitar entre este marco e aquele marco em face daquilo que o direito expressa, não pelo fato de que se estabelece uma verdade ela vai aparecer, ela não vai aparecer, nós sabemos disso, mas esses marcos, ou entre esses marcos, é alguma coisa que se possa tomar como aceitável. Digamos, a sociedade pode aceitar, digamos assim, como alguma coisa que mais ou menos estabelece um padrão de democracia para a justiça e os julgamentos. Que nós estamos passando hoje. Não estão dando a mínima pelota para o marco A e o marco B, o marco 1 e o marco 2. E talvez, Jacinto, entre os marcos, entre as molduras dos marcos, é que se construa, para além do fantasma singular de cada um, que ali se possa construir um fantasma daquele determinado grupo. Porque os grupos têm seus fantasmas. Claro. Né? Claro. Agora, os fantasmas dos grupos, as fantasias dos grupos, é importante levá-las em conta, até para não ficar uma coisa extrapolada, no sentido de que uma decisão satisfaça tão somente um fantasma privado, porque isso é uma decisão sadiana. Esse é o ponto. Aí viraria uma decisão sadiana. Exatamente. E quando você lembra aí que Aristóteles dizia que a verdade seria a adequação da coisa ao intelecto, tá bem, mas que coisa é essa, que intelecto é esse, né? Aí é que vem exatamente essa questão aí que São Tomás aponta, que a verdade é figura de ficção. Ela é uma ficção. Nós todos... Deve ser tomada assim. Deve ser tomada como ficção, porque a verdade que nós temos para nós é ficção. A nossa verdade. Claro. O que uma análise nos leva é dar de cara com isso. Com a própria ficção. Lacan tem razão. Nesse aspecto, estrutura de linguagem. Não tenho nenhuma dúvida disso. Mas sabe o que acontece, Ciro? Não é tão burro assim o direito, a modo de não enxergar todas essas possibilidades. Ou seja, que se não diga a verdade. Claro. É evidente que, desde sempre, quem pensa sabe disso, inclusive no direito, ainda que possa propagar outra coisa. Mas o problema está exatamente neste ponto. Entender que só quando algo que possa ser aceitável comparece como estrutura de decisão. No direito processual, o Ciro sabe disso tão bem quanto nós que estudamos o processo. Ora, isso, de uma certa maneira, está amarrado com um princípio que força as decisões virem
linguisticamente fundamentadas. É preciso que quem decide diga a razão pela qual está decidindo daquela forma. Sim. Ou seja, não se trata de uma liberdade de decidir, Não, mas de uma liberdade de dizer os fundamentos pelos quais está decidindo. Isso é livre convencimento. Ou seja, é preciso que racionalmente se expresse de modo tal a que todos nós possamos controlar aquilo que se está decidindo. Mas o que nós estamos vivendo hoje, e de fato é um problema muito sério, que aponta quase que na direção de uma ditadura do judiciário, é de que a expressão é uma expressão eminentemente daquilo que é a subjetividade do julgador. Ou seja, às vezes a fundamentação das decisões não tem nada a ver com o caso. Ou seja, não importa a forma como você observe a estrutura com a qual o direito trate dos casos, às vezes o que você vê lá nas decisões não tem nada a ver com aquilo, seja que está expresso no direito, seja no que está, digamos assim, estampado nos fatos. É por isso que eu tenho falado aqui que é muito importante, o Marcos aí, a Ellen também, que estão nessas formações aí, que eles voltem às fontes, porque as positivas... Olha, eu não confio muito no raciocínio filosófico do direito, não dou muita pelota, filosofia do direito, não. Também tem um certo... o meu pé atrás é total com a proliferação de positivação. Isso não leva a nada, isso pode levar, no máximo, aí, a uma nazificação do direito, criar Eichmanns, os Eichmanns são criados nisso. Agora, eu confio muito no retorno às fontes. O direito romano, ele é muito mal transmitido, ele é transmitido como coisa de bárbaro. Não. Quem acabou com o direito romano foram os bárbaros. Eles é que invadiram Roma e acabaram com o direito romano. Agora, é muito importante voltar nas fontes. Eu tive uma época que eu estava até lá no núcleo lá de Curitiba, em que eu fiquei me dedicando a isso. Eu formei um grupo de estudo do direito romano. Eu vou ver até se eu acho, eu não sei onde é que foi parar o material que eu tinha. Tinha um jurista, um romanista chileno, que tinha feito uma leitura muito boa das bases do direito romano. Eu esqueci o nome dele, mas ainda vou ver se eu acho isso. Isso está por aí. O que parece é que nós hoje temos poucas saídas, se não convocar a todos para que levem a sério o que estão fazendo. Ou seja, no fundo, isso quer dizer um pouco, o jogo é jogado a partir da Constituição e ela deve ser levada a sério. É o único referente que tem ainda. É o que nós temos para fazer, esse que é o nosso problema. Nós só uma colcha de retalho cheia de emenda, mas ainda é um referente. É verdade. Aí a pergunta que eu gostaria de fazer, a ética que propõe Lacan, né, a ética proposta para o analista, não poderia ser aplicável também para o ato decisório judicial, ou seja, o juiz tentar se abster, todas aquelas propostas, né, da abstenção de um analista não poderiam ser seguidas por um juiz para que ele se entrincheirasse, então, finalmente, esse inconsciente, né, Mas o que você está chamando de entrincheirar consciente? Essa expressão você está trazendo ela aí, insistindo nela. O que é entrincheirar consciente? Meter ele em qual trincheira? Não, entrincheirar o inconsciente, eu estou chamando de entrincheirar essa subjetividade que o Jacinto estava falando, né? De você simplesmente desconsiderar os precedentes, desconsiderar o que assim, um caso similar, que já tem o precedente fixado, e você querer
sair daquela linha e dar uma decisão diferente. Para mim, isso é o inconsciente desse juiz, é a vontade, né? Esse id desenfreado do juiz, ele quer gozar de qualquer forma. Isso não é a questão do inconsciente entrincheirado. Isso daí é que a contemporaneidade, o que ela tem como mandamento é goze. Isso. Goze. Esse é o mandamento superegóico. Goze. Extrai a satisfação daquilo que te traz no plano consciente muita dor. Extrai a satisfação disso. Então, mas aí você acha que a ética judicial, como juiz que você já foi, você acha que a ética de um psicanalista e a ética de um juiz, né, de tentar separar essa subjetividade, se abster de se colocar na situação e deixar de seguir a literalidade da lei ou seguir os precedentes, etc. e tal. Enfim, você acha que tem como traçar uma ponte aí? Poderia melhorar um código de ética para os juízes a partir de algo da psicanálise, essa ética lacaniana, por exemplo, não? É que é diferente. O que você está dizendo, Ellen, é assim, que o juiz, na hora de decidir, ele promova bastante o apagamento da pessoa dele. Isso eu acho que é o que tem que ser exatamente, feito. O apagamento da pessoa, subjetividade. Não, da subjetividade não. A subjetividade não é a pessoa, é outra coisa. Tá. É ele sabendo que ele está sujeito aos ditames inconscientes, ele levar isso em conta, saber que aquilo que ele está decidindo tem regras já adequadas e construídas ao longo da história para a atividade dele, saber qual que é o ofício dele e apagar a pessoa dele. Porque o que faz com que, muitas vezes, ele venha aí fazer extrapolias que não tem nada a ver, como vocês estão dizendo, é muito mais uma promoção narcísica. Claro. E essa promoção narcísica não tem nada a ver com o sujeito. O humor é um exemplo disso. O narcisismo é algo da pessoa, é algo da imagem. Isso daí, me parece que o próprio direito orienta nesse sentido. Se você ler o Código de Processo Civil, pelo menos, ali ele tem, assim, ele é muito cerimonioso nisso, em não estimular o juiz a que ele decida narcisicamente. Tanto que lá fala, quando o juiz não tiver a lei, não tiver a doutrina, não tiver isso e aquilo, ele decida com os princípios gerais do direito e tal. Quer dizer, ele cai assim, em algo mais esfumaçado, mas ele nunca fala o juiz decida segundo o seu voluntarismo. Isso. O seu voluntarismo vai cair no mal de gozo. É isso. Mas é disso que a gente está sofrendo. A gente está sofrendo de voluntarismo, decisionismo. Isso claro, que nós estamos sofrendo, Ciro. Claro, Talvez eu não tenha os conceitos, eu esteja usando as palavras, né? Falte conceitos. Não entrincheira o inconsciente, não, porque o inconsciente precisa ser acolhido e levado em conta. Porque o que esse povo não faz é levar em conta o inconsciente. Então, o certo é trincheirar a pessoa e não o inconsciente. A pessoa. A nossa pessoa, a pessoa de cada um de nós, não vale nada. Nada. Leia o Mal-Estar na Cultura, que você vai ver se aquilo ali, um marciano chegar na Terra, aterrissar ali e ler o Mal-Estar na Cultura, ele pega a nave de volta de imediato. De imediato. Porque aquilo ali mostra o seguinte, algo que a gente descobre na análise nossa e na análise de cada paciente. O tal do ser humano é cruel. Pois cruel. Doutor Ciro, mas assim, ainda ficou a pergunta, o que você acha que a ética do psicanalista, a ética proposta por Lacan, poderia ajudar com a ética da decisão, a ética do juiz? Uma pergunta aqui para pensar. Acho que a pergunta já ficou. Vamos ouvir um pouquinho eles. Olha o tempo. Acho que quase nada. Pelo seguinte... Porque a ética de um psicanalista ela só vai vigorar depois que ele passar por uma análise no corpo dele,
Porque senão ele vai falando de ética igual o pessoal que é guia turístico e que decorou o manual e nunca, às vezes, não sabe o que, é que tem lá dentro nem nada. Você se interrompe no meio do caminho, não sabe o que está falando. Então, a ética da psicanálise é levar aquele que foi analisando a fazer uma outra leitura daquilo que concerne a cada um. A psicanálise não tem algo que sirva para o universal. A psicanálise não tem algo que sirva para todos. O gozo aí é o seguinte, é saber que o que concerne a psicanálise é um a um. É um a um. Não tem nada generalizado, que Deus me livre. Se a psicanálise serve para generalizações, ela vai virar religião. Isso mesmo. Viu, doutor Ciro, doutor Jacinto? É preciso... Um autor polêmico, mas amado por um e odiados por outros, escreveu essa crítica para isso aqui, ó. Quem que é esse aí? É o Lênio Streck. O que é isso? Decido com minha consciência. O Lênio, ele é uma pessoa muito rigorosa em matéria de teoria jurídica. Ele é rigoroso. Mas peraí, aí no problema, no fato da consciência, que o Lênio confunde dois princípios básicos, não é? O livre convencimento com a livre apreciação da prova. São duas coisas diferentes. Discricionariedade. Eu vou nem entrar nesse detalhe, porque ele é muito meu amigo e um pouco é disso que se trata. Livre convencimento não é livre apreciação da prova. Você não diz para o juiz, faça o que você quer pela tua cabeça. Ao contrário, aí me serve o Lênio para mostrar, dentre outras coisas, até porque ele está certo no decido com a minha consciência, em face do próprio voluntarismo. É isso que ele está querendo dizer. Mas do decisionismo. Mas ele mesmo diz que o juiz deve fundamentar. E essa ideia de livre ele trata convencimento... como accountability, precisa ler isso bem lá, o que ele trata como accountability nada mais é do que a fundamentação que os processualistas, desde o século XIX, propunham. Ou seja, o controle que nós temos é um controle sobre o rigor das palavras, ainda que nós saibamos que elas escapam da própria relação que tem. É por isso que... Essa ideia de livre convencimento é um delírio. É um delírio. Ninguém tem livre convencimento porque todo mundo está pré-marcado inconscientemente. Não tem liberdade, não. A liberdade que não tem é saber se vai comprar um sapato preto, marrom, esse tipo de liberdade. Liberdade é um conceito muito delirante. Pois é, mas foi o nome, entendo, foi o nome que ficou, porque tem uma história longa na história do direito, da razão pela qual se chegou no princípio do livre convencimento. O nome que eles deram. Então, quando eles, lá no século XIX, deliberaram que a estrutura devia ser assim, para observação dos casos nos processos, o nome ficou, ainda que se tenha superado aquilo. Uhum. É o nome que dá aí, né? Quando o Lênio diz que a estrutura deve ser feita a partir da accountability, claro, isso aí eu digo a ele, mas isso aí é livre convencimento. Isso daí vocês estão muito mais por dentro que eu. Eu estou muito ao lado disso já. O nome é ruim, é verdade. Por isso que o Ciro falou. Não pelo fato de que o que o princípio significa não seja e não deva ser aplicado. Essa que é a questão. Exatamente pelo fato de que não estão aplicando corretamente o princípio que nós estamos vivendo tudo isso que nós estamos vivendo, ou seja, essa insegurança jurídica, porque cada um decide como quer. E cada um fundamenta suas decisões como quer, fora de todos os parâmetros. Ou seja, achando que tem liberdade para isso. A liberdade, como tal, é um delírio. Que pode fazer isso livremente. Livremente é um delírio. E aí a gente chama isso de racionalidade, né? Não tem outro racionalidade. delírio. Eu queria só outro nome de delírio. Eu queria só completar com uma coisa da questão da Ellen, porque essas duas coisas estão interligadas. Ora, a ética na psicanálise no Lacan é ouvir. Por isso que eu estava fazendo assim. Ouvir. Porque é daí que aparecem as possibilidades de intervenção. Ora, o direito não maneja nada com isso. Ainda que você possa dizer
a ética do juiz também deve começar pelo ouvir. Mas veja como é diferente. A um, você diz, não intervenha. A outro, você diz, ao contrário, você deve intervir. Você deve tirar o filho do pai para dar para a mãe. Você deve mandar para a cadeia. Ou seja, você tem alguma coisa positiva que vai para muito além daquilo que possa ser alguma coisa que vai lida só no ambiente ético. O psicanalista não há nem de sonhar com uma possibilidade dessa. Por sinal, vocês viram a ira que os psicanalistas têm, principalmente do lacaniano, em relação a toda a estrutura da psicologia, principalmente o behaviorismo, que faz uma intervenção direta. Quando você dá para alguém que, teoricamente, lida com a estrutura subjetiva, com um sujeito, vamos dizer assim, e dá a ela intervenção, o que você está fazendo é propiciando que ele faça a mesma loucura que nós estamos vivendo no direito. Isso é adobar o Ou pior, né? Porque o direito sempre tem pretensão de jogar com uma estrutura erga omnes, enquanto a psicanálise o que faz é com o sujeito, ou seja, você deixa a gente pelo mundo estragando 1, 2, 3, 4, 5, com as intervenções que ele faz. Olha o que você provocou, hein, Ciro? É bom. Então, assim, Bom, né? tirou o sono de vocês. Vamos fechar ele, assim. É o Bora, eu não queria falar que nada, eu tem estou uma estudando pergunta para outra a gente coisa. fechar. O Bergson quer fazer falta uma tempo, pergunta. mas não falta tema, né? É o Bergson. O Pode abrir a Bergson é do câmera? direito. O Bergson estuda no meu grupo lá do Travessia, mas ele é do direito. Ele é bom. promotor. Cadê o Bergson? Pô, ele sumiu. Bergson. O zangado foi embora. Eu não estou vendo ele mais aqui na sessão, não. Não, ele está aqui. Eu estou vendo. Nos quadradinhos, ele está aqui. Bergson. Bom. Tem a Daniela. Eu vou ter que vai falar para a gente encerrar. Professor Jacinto, fica à vontade. Ciro, desculpa, eu vou ter que sair porque a Maria Francisca está chegando em São Paulo, eu vou ter que buscá-la. Tá bom? Então vai. Um beijo, pessoal, seu aí. Valeu, moçada. Obrigado de novo. Foi muito legal, Ciro. Gostei de ver você de novo. Eu que te agradeço o seu convite. Muito feliz e aprendi. Está com você aí a bola, Erlane. Daniela, você quer falar rapidamente? Eu achei, assim, bom, né... É da psicanálise também? Ou é do direito? Sim, da psicanálise. Querida. E, assim, claro que né, vocês do direito estão trazendo questões e relativas, assim, ao direito em geral. Mas eu trabalho na saúde mental e muitas vezes tenho que me deparar com questões relacionadas ao direito e decisões judiciais, né, relacionadas à saúde mental. E me chamou muita atenção uma coisa que Jacinto, eu suponho que ele é um juiz, me pareceu, não sei, mas quando ele diz que o juiz tem que... Ele falou ouvir, mas eu diria escutar, que, né, ouvir quem não é deficiente auditivo, ouve, mas eu acho que ele quis dizer escutar, pena que ele saiu e não pode esclarecer. Porque a gente se depara, assim, né, dentro da saúde mental, com decisões judiciais de juízes que não têm escuta do sujeito, de quem está ali, né? E, por exemplo, tirar a criança de uma mãe porque ela tem transtorno mental, mas ela cuida direito daquele filho dela, né? Não é a mãe ideal, mas aí a gente pergunta o que é uma mãe ideal, né? O que é uma boa mãe, enfim. Não vou entrar nesse mérito, mas o menino está lá, saudável, se alimenta, é levado na escola, mas como ela teve uma crise, alguém denunciou, toma-se essa criança e se destitui o pátrio poder. Ou uma internação compulsória, né, quando
Alguém chega, faz uma denúncia de que o sujeito né, tem crise, é isso, é agressivo, como se todo psicótico fosse agressivo, né? Tem esse lugar comum, né? Essa coisa leiga de dizer que psicótico é agressivo, determina-se uma internação compulsória até posterior determinação desse juízo. Ou seja, nem mesmo a decisão da equipe médica que vai acompanhar aquele sujeito numa internação tem o direito de decidir sobre a alta dele, e sim o juiz que, né, não tem formação em saúde mental. E, aliás, assim, a gente já chegou aqui, né, eu trabalhei aqui, eu moro em Vitória, trabalhei no hospital psiquiátrico, chegamos a conversar na escola de magistratura para que os juízes tivessem um mínimo de formação em saúde mental. Acho que isso talvez pudesse ajudá-los a abrir um pouco a escuta. Era isso que eu queria falar, não sei o que vocês pensam, não sei nem se tem a ver com o que Ciro está trazendo, mas me fez... outra coisa, as decisões judiciais que vocês estão trazendo, diferentes, me lembrou um pouco as hipóteses diagnósticas colocadas pelo psiquiatra. Cada psiquiatra que o sujeito vai é uma hipótese diagnóstica diferente. Me lembrou um pouco isso. Não sei se tem a ver, mas... é isso. Obrigada. É Muito bom. interessante Toda que você traz esse contribuição é muito paralelo do boa. psiquiatra com o juiz, né, para numa apreciação da realidade. Quer dizer, a realidade vai com a lente de cada um, né? Com a lente de cada um. Aí, Elaine. Excelente. Viu, professor Ciro, o que você provocou? Ellen Foi ficou bom. muito Foi feliz, bom. né, Ellen? Marcos. Adoramos, Eu fico muito professor. feliz, adoramos. Adoramos. Foi muito Tem que bom. voltar, tem que voltar. Sem dúvida. Então, eu passo a palavra para você encerrar. Eu agradeço a participação de todos. Peço desculpas quem não pôde participar ativamente até... porque são psicanalistas, vão entender a angústia do pessoal do direito, né? O gosto de falar. Mas está tudo certo. Agradeço a participação de todos e, professor Ciro, muito obrigada por esse agradeço os que eu conhecimento, que é vejo muito novo para a sempre, gente. agradeço os que eu vejo raramente e agradeço os que eu nunca vi, que aqui apareceram, que eu tive o prazer de conhecer, e, enfim, a gente está por aí, de vez em quando a gente vai se encontrando por aí, né? Obrigado a todos vocês, até a próxima. Obrigado, Elaine. Até. Até logo, boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.